A droga zumbi haitiana. Lá no Haiti, existe uma droga que literalmente transforma pessoas em zumbis. O caso mais famoso é o de um cara, o Clervius Narcisse. Ele foi dado como morto em um hospital em 1962. A família enterrou e tudo. 18 anos depois, o cara me aparece na vila, vivo. Como isso é possível? Funciona assim. Quando a pessoa é envenenada com esse coquetel zumbi, as funções do corpo dela desaceleram tanto que ela parece que bateu as botas. O coração fica quase parado, a respiração é praticamente impossível de perceber. É tão convincente que até os médicos, com toda a tecnologia de hoje, podem cair nessa. Agora, a parte mais sinistra é: a pessoa é enterrada viva, completamente consciente, mas sem conseguir mexer um músculo sequer. Ela ouve, sente e entende tudo o que está acontecendo em volta dela. Depois que tiram a pessoa da cova, ela recebe outra droga, feita de uma planta conhecida como pepino zumbi. E aí a mente dela fica num limbo permanente. Ela não consegue mais formar memórias novas, não reconhece a família, nada. Vira basicamente um robô de carne e osso que só obedece ordens. Os cientistas foram investigar e descobriram que esse pó-zumbi tem tetrodotoxina, que é o mesmo veneno do baiacu. Em doses certinhas, ele te deixa nesse estado de morte aparente, mas com a mente funcionando. E como os ingredientes são naturais e fáceis de achar por lá, é super difícil de controlar. O bizarro é que casos de zumbificação ainda acontecem no Haiti, e o lance é tão sério que até o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, tem planos de emergência para isso, porque eles sabem que a história não é só folclore. A doença da vaca louca. Então, a doença da vaca louca não é uma infecção qualquer. O problema são umas paradas chamadas prions, que são basicamente proteínas que deram pau no cérebro. O lance é que eles não são bactérias ou vírus que a gente consegue combater com remédio. Eles são tipo uns zumbis microscópicos, que vão contaminando as proteínas normais e transformando elas em mais zumbis também. Quando esses prions entram no seu cérebro, ele começa a ficar literalmente todo furado, que nem uma esponja. E o pior é que depois que começa, já era, não tem mais o que fazer. E a parte mais sinistra, esses prions são praticamente indestrutíveis. Não dá para matar porque eles nem estão vivos. Cozinhar não adianta nada, congelar também não resolve. Nem mesmo radiação dá conta do recado. Quando a doença pega em gente, a pessoa começa a mudar completamente. Fica agressiva, ansiosa, entra em depressão. Logo depois, vêm os sintomas físicos, tipo espasmos, perda de equilíbrio, demência. Basicamente, seu corpo e sua mente vão se desligando aos poucos, enquanto você ainda percebe tudo o que está acontecendo. Lá nos anos 80 e 90, essa doença se espalhou feio pelo gado porque os fazendeiros davam ração feita com outras vacas moídas. Para conter a crise, o governo teve que mandar abater e queimar uma quantidade absurda de vacas. Os cientistas ficam de cabelo em pé porque esses prions podem pular de uma espécie para outra. É só rolar uma mutação, uma mudancinha de nada nesses prions, que a gente teria um problema que se espalha mais rápido que qualquer vírus de filme de zumbi. O parasita controlador de mentes. Se liga nessa história bizarra. Existe um parasita minúsculo, o Toxoplasma gondii, que simplesmente transforma ratos em zumbis sem noção. A única missão desse bicho microscópico é ir parar na barriga de um gato. O problema é que, normalmente, um rato morre de medo de gato, né? Então, o que o parasita faz? Ele basicamente hackeia o cérebro do rato. Assim que ele entra no rato, ele vai pela corrente sanguínea e se aloja no cérebro. Lá, ele vai direto na parte que controla o medo e, desliga o botão. E não para por aí, ele faz o rato se sentir atraído pelo cheiro de xixi de gato. É como se alguém te reprogramasse para achar que cheiro de gambá é perfume. O resultado? O rato infectado vai de boa até o gato, praticamente se entregando de bandeja. Quando o gato come o rato, o parasita se reproduz lá no intestino e se espalha pelo cocô do gato, pronto para infectar outros ratos. Mas é agora que a coisa fica sinistra. Esse parasita também infecta humanos.
Para ter uma ideia, cerca de 1 em cada 3 pessoas no mundo carrega esse bicho no cérebro agora mesmo. A gente costuma pegar comendo carne mal passada ou limpando a caixinha de areia do gato. Claro, ele não faz a gente sair andando na direção de um leão, mas ele mexe com o nosso comportamento. Pesquisas já mostraram que a galera infectada tende a se arriscar mais e fica com os reflexos mais lentos. A chance de se envolver em acidentes de carro, por exemplo, é maior. E, curiosamente, eles também têm mais propensão a abrir o próprio negócio. Então, fica a dúvida. Será que aquele empreendedor super corajoso que você conhece não é genial? Talvez ele só tenha um cérebro cheio de parasitas de gato que o fazem topar qualquer parada. E o pior é que esse parasita está sempre evoluindo. Vai saber o que ele pode aprontar com o cérebro da gente no futuro. A raiva aérea. A raiva que a gente conhece já é um dos vírus mais mortais que existem. Se os sintomas aparecerem, já era. Não tem escapatória. O vírus basicamente sequestra seu cérebro e a pessoa fica agressiva, confusa e com um pavor absurdo de água. Mas aí o negócio fica sinistro. Uns cientistas descobriram uma coisa aterrorizante em cavernas de morcegos. O vírus estava simplesmente flutuando no ar, como se fosse uma névoa invisível da morte. A saliva, o xixi e até pedaços do cérebro dos morcegos viram uma mistura mortal que fica suspensa no ar. Bastou respirar lá dentro para se infectar. 2 pesquisadores descobriram isso da pior forma possível. Eles pegaram raiva sem nunca terem sido mordidos por nada. Foi só de respirar aquele ar contaminado com as partículas de saliva e cocô dos morcegos. O vírus da raiva está sempre sofrendo mutação. Toda vez que ele pula de um bicho para outro, ele tem a chance de evoluir. Era só rolar uma mutação que fizesse ele se espalhar melhor pelo ar. Aí a gente teria um vírus que se pega pelo ar e que mata 100% das vezes. Imagina isso se espalhando pelo ar-condicionado, no metrô, nos prédios comerciais. As pessoas infectadas ficariam agressivas, paranoicas, espurmando pela boca e contaminando ainda mais o ar. O medo de água ia deixar elas desidratadas e mais agressivas ainda. Iam atacar qualquer coisa que se mexesse, criando mais chances de espalhar a doença. E como a raiva já existe no mundo todo, em cachorros, morcegos, guaxinins, a coisa não ia começar num lugar só, ia explodir em todos os lugares ao mesmo tempo. A droga Miau Miau. Tem uma droga por aí que transforma a galera em zumbi de verdade. Não do tipo que come cérebro, mas uma parada quase tão sinistra. O nome dela é Miau Miau, que parece super bobinho, mas não tem nada de inofensivo. Essa substância dá um curto-circuito no cérebro, tipo uma bomba de dopamina. Quem usa fica com uma força absurda, não sente dor e perde a noção total da realidade. Os caras acabam correndo quase pelados na rua, brigando com o vento. O coração deles vai a 1000, a pressão sobe pra caramba. O calor do corpo é tanto que eles começam a arrancar a roupa em público. Teve gente que até pulou dentro de freezer de supermercado para tentar se refrescar. Nos hospitais, os médicos começaram a chamar de droga zumbi porque os pacientes chegavam parecendo mortos-vivos mesmo. Eles vinham com uma força descomunal, precisava de vários seguranças para conseguir segurar um cara. Alguns até tentavam morder os médicos e enfermeiros. E o mais assustador de tudo é que essa droga é barata e fácil de fazer. Os traficantes conseguiam produzir com ingredientes super simples. Toda vez que o governo proibia uma versão, eles só mexiam um pouquinho na fórmula e criavam outra. Era tipo um jogo de acerte a toupeira, só que com química. Imagina só se uma versão super potente dessa droga cai na rua e começa a se espalhar nas festas. A gente teria milhares de pessoas sem dormir, agressivas e completamente surtadas. E o pior, diferente de um vírus, não dá para colocar uma droga em quarentena depois que ela já está circulando por aí. O verme mestre das marionetes. Sabe o verme cabelo de cavalo? Parece só um fiozinho preto boiando na água, mas o bicho é um dos controladores de mente mais sinistros da natureza. Ele começa como uma larvinha minúscula na água, só esperando um inseto beber um gole. Quando entra no corpo do bicho, ele fica lá quietinho, crescendo e comendo tudo por dentro, até a hora de sair. Aí o verme solta umas substâncias químicas que hackeiam o cérebro do inseto, deixando o bicho obcecado por água.
O coitado do inseto vai direto para qualquer poça ou rio e basicamente se suicida. E na hora que ele está se afogando, o verme rasga para fora do corpo dele. E o mais bizarro, esses vermes podem chegar a quase 1 metro de comprimento dentro desses bichinhos. Imagina só, é como se tivesse uma corda crescendo devagarinho dentro de você. Por enquanto, esses vermes só conseguem fazer isso com insetos. Mas o problema é que parasitas estão sempre evoluindo, pulando de uma espécie para outra. E os cientistas já descobriram outros parasitas que mexem com o nosso comportamento. É só rolar uma mutação, um pulo na evolução, e em vez de insetos se afogando, poderíamos ser nós, andando em direção ao mar. A natureza já tem a receita para controlar mentes. Isso já está acontecendo, e a cada geração fica mais sofisticado. O fungo zumbi. Se liga nas histórias que é de arrepiar. Existe um fungo na natureza que transforma formigas em zumbis de verdade. Funciona assim. Quando um esporo minúsculo do fungo gruda numa formiga, ele fura a casca dela como se fosse uma microfuradeira. Uma vez lá dentro, ele começa a crescer e a substituir tudo por dentro da formiga por ele mesmo. E o mais bizarro é que o fungo nem precisa chegar no cérebro para controlar a formiga. Ele se amarra nos músculos dela e a controla como se fosse uma marionete. Aí a formiga, já toda zumbificada, sai do formigueiro, sobe numa planta e se prende numa folha com uma mordida tão forte que os cientistas chamam de mordida da morte. E ela fica lá, travada, até morrer. Depois disso, vem a parte que parece filme de terror. Uma haste do fungo simplesmente rasga a cabeça da formiga e cresce para fora. Essa haste solta mais esporos no ambiente que caem em outras formigas e recomeçam todo o ciclo. Aí você pensa, ufa, pelo menos isso não pega em gente. Por enquanto não. Nosso corpo é quente demais para ele. O problema é que os cientistas estão vendo que os fungos estão evoluindo super rápido, se adaptando a temperaturas cada vez mais altas, chegando perto da nossa. E como esse bicho já tem a manha de controlar sistemas nervosos, essa história não é só coisa de filme não. Vírus antigos do gelo. Olha que sinistro! Cientistas acharam uma coisa de arrepiar lá no gelo do Ártico. Eles descobriram uns vírus que estavam congelados há 48 mil anos. E não é um vírus qualquer desses que a gente já ouviu falar. São uns monstros pré-históricos que estavam dormindo lá desde antes da humanidade sequer pensar em construir cidades. O gelo do Ártico funciona como se fosse um freezer gigante da natureza. Ele deixou esses vírus perfeitamente conservados, só esperando a chance de descongelar. Quando os cientistas levaram amostras para o laboratório para testar, veio o susto. Esses vírus pré-históricos ainda estão funcionando 100%. Eles conseguem infectar células do mesmo jeitinho que faziam há 48 mil anos. Aí entra o nosso dedo podre na história. As empresas estão cavucando cada vez mais fundo no Ártico atrás de petróleo e minério. Cada buraco que eles fazem é basicamente brincar de roleta russa com doenças pré-históricas. A gente não tem defesa nenhuma contra esses vírus antigos. Nosso sistema imunológico não faz nem ideia do que é isso. Os cientistas já até encontraram vestígios de varíola e outros vírus mortais nesse gelo. Basta um desses vírus pré-históricos começar a se espalhar e já era. O gelo está derretendo por causa do aquecimento global, e isso a gente não consegue mais parar. Uma hora ou outra, esses vírus vão acordar, quer a gente esteja pronto ou não. E quando isso acontecer, a gente pode dar de cara com uma doença para a qual nosso sistema imunológico simplesmente não tem a menor defesa. Por aqui a gente se despede, mas é só o aquecimento para o que vem.